Olá, minha gente, estamos aqui de volta. Vamos falar hoje de um filme que está aí causando um tremendo de um frisson e tá todo mundo recomendando. Recomendaram a mim, agradeço a pessoa que me recomendou. E é um filme que parece aí uma programação preditiva para o que talvez esteja próximo de acontecer. Claro que nada disso pode ser tomado como de maneira fatalista, como se fosse inevitável. Afinal, há muitos filmes que ficaram apenas no campo da ficção, embora a realidade seja mais estranha que a ficção. Uh, Primeiro a gente tem que falar aqui para que as pessoas não fiquem alarmadas, aí, em polvorosa e já achando que isso vai acontecer e tudo mais. Parte do que está no filme eu diria que já está acontecendo e isso está mais relacionado aí aos medos dos personagens, dos protagonistas, está relacionado também ao modo como as pessoas hoje veem umas às outras, e também como as pessoas dependem da tecnologia, dependem dos meios de comunicação, da internet, dos seus smartphones, seus gadgets e depende enormemente de tudo que está relacionado, de todos os recursos da civilização. É claro que também isso não é de agora. Né? Aí praticamente desde da era industrial, mais ainda, muito mais ainda a partir do século XX, as pessoas se tornaram muito dependentes de todos os aparatos modernos e essa dependência torna o ser humano extremamente frágil, extremamente dependente também daqueles que provêm a ele esses recursos. E, obviamente o governo se fortaleceu demais nisso tudo. As grandes corporações, as grandes redes, indústrias e as pessoas, você vê que as pessoas elas não conseguem mais viver sem os computadores, por exemplo, sem toda a inteligência aí artificial. Estamos muito dependentes de tudo isso. Já estávamos então antes, se por acaso antes faltava luz, faltava, né? Só de faltar luz e água já é um caos. Imagine faltar gasolina, faltar combustível, faltar você não ter sinal da internet, né? Então a gente hoje está muito mais dependente cada vez mais, né? De tudo isso e nós não conseguimos nem mais nos guiar, andar aí pelas ruas sem ter um smartphone na mão. Isso tudo é muito bem explorado pelo filme. E eu acho que o filme explora muito bem também todos os medos atávicos, que são no fundo medos primitivos, e que se tornaram potencializados hoje por causa da dependência a essa rede, né, essa web. Parece que hoje as pessoas estão necessitadas de ficar o tempo todo interligadas, né, conectadas. Basta você
interferir nisso ou fazer as pessoas ficarem privadas disso para gerar uma situação extremamente caótica, uma situação em que as pessoas entrem naquele processo do naquele processo pavloviano, né? Pavlov, daquela da psicologia comportamental, né? Do Skinner, das experiências skinnerianas, né? Quando ele faz testes com ratos, por exemplo, e coloca ratos em ambientes muito exíguos, com uma população muito grande de ratos, por exemplo, que acabam se destroçando uns aos outros, né? Então, muitas experiências, só vocês lerem os livros do Skinner, do psicólogo behaviorista ou comportamental Skinner, né? Ou as obras de Pavlov. Então, isso tudo já foi muito bem estudado, né? Então, no campo da engenharia social eles já sabem quase que exatamente o que fazer, né? E, na verdade, você não precisa também de ser um grande conhecedor da psicologia humana, de nada disso, porque a gente sabe na prática como é que o ser humano se comporta em situações em que lhes são tirados, né, aqueles elementos que lhe dão segurança. Vamos dizer que aí até uns 70 anos atrás, 50 anos atrás, nós éramos assim mais dependentes apenas de luz, né? Luz e água. Mesmo assim, ainda as pessoas conseguiam suportar bem aí situações assim, né? Hoje já é muito difícil. É muito difícil, né? Se as pessoas ficam sem luz, e automaticamente sem luz elas vão ficar também sem conexões, a menos que ela tenha gerador. Então isso faz com que as pessoas caiam num estado aí de completa agonia, né? Então, o filme explora muito bem isso. Agora, o filme, claro que não é nenhuma obra-prima, não é nenhuma maravilha, né? Muita gente está exagerando demais. É um filme mediano, não tem nada de novo, é apenas um terror psicológico, explora muito bem o suspense, tem bons diálogos, os atores estão muito bem. A Julia Roberts, faz tempo que eu não vi a Julia Roberts, a superestimada, eterna Julia Pretty Woman Roberts, né? A Julia Roberts. Faz tempo que eu não via também o Ethan Hawke. Não tanto tempo assim que ele acabou de fazer o Tesla, né? Fez o papel do Tesla aí. Um filme também que eu achei bastante desapontador aí, o Tesla. Feito pelo Ethan Hawke. É a melhor versão até hoje, que eu não consegui ver outra versão melhor do que essa que está no meu canal. Eu coloquei aí no meu canal, que é a versão com Orson Welles, né? Versão feita nos começos dos anos 80, foi feito na Europa essa versão, atores europeus, o ator lá que fez o Tesla, não sei se ele é, tô me lembrado agora da nacionalidade, acho que ele é da própria nacionalidade do Tesla ali, né? Acho que é sérvio, né? Se eu não me engano, algo assim. E o Orson Welles, né? Sempre gigantesco, o gigante Orson Welles, que faz ali um papel bastante interessante. E então, esse filme aí, essa versão aí que tá no meu canal, confiro aí que é a melhor. Mas o Ethan Hawke é um ator extraordinário aí, eu gosto muito do Ethan Hawke. Acho que o primeiro filme dele que eu assisti foi Viagem ao Mundo dos Sonhos, aquele filme do Joe Dante de 1985, 86. Filme
Um filme que faz uma homenagem aos filmes de ficção científica B, né, dos anos 40, 50. E um filme muito encantador de se assistir, né? Muito terno, um filme assim, nostálgico, é, que é uma mistura aí de ET com Goonies, né? E com muita homenagem a filmes antigos. E o Ethan Hawke fez, eu acho que o pessoal conhece mais ele pelo papel que ele fez no... Foi ele que fez o Gattaca, se não me engano, não? Se eu não me engano. Se eu tiver errado, me desculpe. Acho que foi ele, né? Foi ele que fez o Gattaca. E... eu acho que sim. Né? Com o Jude Law, né? Jude Law, Ernest Borgnine. Maravilhoso filme, o Gattaca. E foi muito também, muito... Esse filme foi muito... Foi assim, acho que ele não teve assim a, a discussão que mereceria, né? Teve assim aquele destaque todo assim e tal, e assim vai passando o tempo, os filmes a gente consegue ver se o filme é bom ou ruim conforme o passar do tempo, né? Acho que o Gattaca ele tá se mostrando assim um filme melhor com o tempo, né? Então acho que foi ele que fez o Gattaca, se eu não me engano, né? Se eu tiver errado, me desculpem, mas acho que foi ele. E o que ele fez foi o Dia de Treinamento com o Denzel Washington, né? Acho que um dos mais conhecidos do Ethan Hawke. É aquele negócio, o Ethan Hawke sempre tem aquela cara de bom moço, de cara legal, gente bacana, e por isso que ele é sempre escolhido, né, para esses papéis aí, que o cara tem que ter aquela cara de bonzinho, de gente boa, bacana. É o mesmo que acontece nesse filme. Ele é um cara bacana, gente boa, mas ele tá lá em crise de casamento com a Julia Roberts. Parece que não tava dando muita atenção para a família dele. Um workaholic, trabalhava demais. Tanto que no começo o filme começa mostrando ele sendo acordado pela Julia Roberts, que já tinha agendado ali, tinha alugado uma casa na praia, né? Justamente para onde eles vão, e acaba alugando em boa hora, né? Em hora buena. Porque não fosse isso, certamente eles sucumbiriam com o resto da população, porque o que se depreende é que a população toda que estava nos grandes centros, eles moravam aí acho que num grande centro, e toda a população que estava nos grandes centros urbanos pereceu praticamente instantaneamente. E como eles estavam já na praia, né? Então eles se salvaram junto com outras poucas pessoas que estavam por ali, né? E eu vou avançando aqui mais no filme, né? Sei que muita gente, acho que a maioria já assistiu, tem muita gente que não viu, então eu já vou dar um aviso aqui. Pode ser que eu dê uns spoilers aí, né? Então fiquem de aviso, ok? Se vocês preferem assistir primeiro o filme, eu até acho melhor, viu? Do que ver a minha análise primeiro. Eu acho melhor assistir primeiro o filme e depois ver a análise, né? Mas então, vamos lá. Então é um filme mediano, né? É um filme, o título dele é Leave the World Behind, né? E Leave the World Behind, dirigido pelo Sam Esmail. Não conhecia esse diretor. E a adaptação do livro do mesmo nome foi escrito pelo Roman Allan. Foi escrito em 2020 pelo Roman Allan. E o filme, esse diretor, o diretor Esmail aí, ele certamente ele deve ter se inspirado aí muito no estilo do Night Shyamalan, aquele diretor indiano que fez Sexto Sentido. Acho que o primeiro filme dele foi Sexto Sentido. Depois ele fez O Corpo Fechado, né? Sexto Sentido com Bruce Willis, com Joel Osment. Aí ele fez O Corpo Fechado com o Samuel L. Jackson, né? Ele fez uma série de outros filmes aí, uns mais, outros menos conhecidos. Eu estou querendo assistir, ver se eu recupero toda a filmografia dele, e assisto toda a filmografia do Shyamalan, que eu gosto muito do estilo dele. Não é um diretor para qualquer um, né? Ele faz filmes
psicológicos, não são filmes com efeitos especiais, que mostram terror explícito, mostram situações explícitas, sempre são filmes sugestivos. É o mesmo que é este filme aí, né? É o mesmo que é O Mundo Depois de Nós. Um filme totalmente sugestivo, que não aparece nada, né? Não tem nada assim, não aparece a cara dos que estão provocando o terror ali, né? Não aparece quem é o inimigo, não aparece nada. É o mesmo estilo do Shyamalan, né? Que fica assim, até no sexto sentido, o Shyamalan não mostra ali nenhum fantasma, na verdade, assim, né? Mostra os fantasmas, na verdade, como se fossem pessoas em carne e osso, né? E o próprio Bruce Willis, né, gozado. Bruce Willis era um fantasma que só era visto pelo Joel Osment, né? Só que a gente passa assim mais da metade do filme achando que o Bruce Willis estava vivo, passando por uma crise também lá no casamento dele, né? E a gente fica acreditando nisso quando ele já estava morto, né? Gozado. No seu sentido, acho que foi o filme mais dos filmes assim mais bem trabalhados, mas eu não acho que é o melhor dele, não. Eu prefiro, eu gostei mais do filme entre os filmes do Shyamalan. Gostei mais do. Não, não é os Sinais, não. É muito pelo contrário. Os Sinais eu achei bem safado esse filme aí, viu? É com o Mel Gibson, né? Com o Mel Gibson e o Joaquin Phoenix, né? Tem até aquela cena que eles usam um chapéu de alumínio. Ai, meu Deus, e não sei como é que o Mel Gibson foi entrar nessa, né? De fazer um filme. Eu acho que foi por causa do Shyamalan, né? Que nessa época ele era muito bem. Estava um diretor assim que estava em alta, né, tudo mais. Depois Sexto Sentido, depois Corpo Fechado. Acho que os dois filmes que mais deram fama a ele, mais deram prestígio a ele, né? E ele andou fazendo os outros filmes aí que já não foram assim tão não prestaram tanta atenção, né? E passou meio que despercebido. É isso que eu estou precisando assistir. Eu não vi vários que ele fez aí. Vou ver se eu assisto. E o filme que eu mais gostei dele foi A Vila. A Vila com a Sigourney Weaver. Pô, Sigourney Weaver, né? Eu sou assim. Eu sou apaixonado pela Sigourney Weaver. Eu acho uma atriz. Assim, eu adoro a Sigourney Weaver, né? Desde que eu vi ela em Alien. Sei que muita gente. Claro, é gosto, né? A gente não gosta. Mas desde que eu vi ela em Alien, né, que foi o filme que a revelou, foi o primeiro filme dela. O primeiro grande filme dela, né? Acho que ela fez antes umas pontas, assim, papéis muito pequenos, né? E ela que tinha praticamente acabado de sair lá da escola de cinema, e o Ridley Scott a descobriu, o Ridley Scott apostou todo nela, né? Viu que ela tinha muito talento, era um tipo assim perfeito para encarnar. Na verdade, o personagem Ripley, não sei se vocês sabem, o personagem Ripley, o Ridley Scott falou que ele praticamente construiu todo em cima da Sigourney Weaver, né? Não é que ele primeiro fez o personagem e depois deu para a Sigourney Weaver, não. Ele construiu praticamente todo o personagem em cima da Sigourney Weaver, né? Fantástico isso. Eu acho que muitas das falas, né, do roteiro foi construído, inspirado diretamente na própria Sigourney Weaver, né? Vendo o tipo dela e tal. E claro, né? Nossa senhora, a interpretação da Sigourney Weaver em Alien é um negócio assim, do outro mundo, literalmente, né? Do outro mundo, né? Eu acho que o Alien ele não teria assim o charme que tem né, o impacto assim, sem a Sigourney Weaver. Eu não consigo ver esse filme, o Alien, quer dizer, o primeiro, lógico, né? Lá de 79, né? Foi o primeiro Alien, né? O Oitavo Passageiro, chamado Alien, o Oitavo Passageiro no Brasil, né? Que tinha um elenco assim maravilhoso, né? Tom Skerritt, Harry Dean Stanton, aquela atriz lá que fez eu tô péssimo de memória, gente, desculpe. Eu me lembrava de tudo antigamente, hoje eu fico esquecendo tudo. A atriz que fez ela fez Perdidos no Espaço, né? Era uma das garotas lá do Perdidos no Espaço. Ela fez o Arquivo X também, ela fez a participação no Arquivo X depois. Aquela que morre lá, quase que logo no começo, né, do Alien, né? O Yaphet Kotto, como é que eu vou me esquecer, né? O Yaphet Kotto, né, que havia feito Vivendo na Corda Bamba, né? Ele fez o Kananga também no 007 Viva e Deixe Morrer. Fez o Kananga, né?
inimigo lá do 00, que era o que comandava aquela plantação de papoula, né? Voodoo, nossa, se eu ficar falando de cinema aqui, a gente vai ficar aqui 10 horas, adoro. É, 007, Viva e Deixe Morrer, né? Que tem. Eu acho esse filme um dos melhores filmes da série. Foi o primeiro do Roger Moore, de 73. É um filme assim que tem uma produção bem abaixo, né? Bem abaixo. Eu acho que os produtores lá, o Broccoli, estavam com medo de investir muito, né? Porque era totalmente incerto. Era o primeiro filme do Roger Moore, depois do Sean Connery. Sendo que quando o Sean Connery tinha abandonado o 007, quando ele fez lá com o 007 Só Se Vive Duas Vezes, aí ele falou, não faço mais, né? Tô fora, né? E aí entra o George Lazenby, né? E faz em 69, faz 2 anos depois, em 67, ele faz com 007 Só Se Vive, Vive Duas Vezes, né? E aí, em 69, sai do Peter Hunt, o primeiro filme sem o Sean Connery, com o George Lazenby, e o filme não que tivesse sido um fracasso, esse é outro mito errôneo aí que fala, outra bobagem que falam aí. O George Lazenby foi um fracasso como 007, o filme foi um fracasso, não sei o que, foi ruim, não, é tudo, isso aí é tudo bobagem. Na verdade, o filme não foi tão mal assim. Aliás, o filme 007 A Serviço Secreto de Sua Majestade eu considero também um dos meus preferidos, é um dos melhores da franquia. O filme tem várias peculiaridades, né? O filme foi dirigido pelo Peter Hunt, que era um assistente do Guy Hamilton, né? dos diretores lá de 007, e foi o primeiro filme dele também. Quer dizer, foi um filme de muita aposta, né? Desse do George, muito ousado, né? Porque foi o primeiro sem o Sean Connery e foi o primeiro dirigido pelo Peter Hunt. Foi o primeiro filme desde o Goldfinger que não teve uma trilha sonora cantada, né, com letra, foi só orquestral, maravilhosa, né, a introdução lá né, quem não se lembra, reveja aí esse filme. A música desse filme aí é maravilhosa, né, a trilha sonora, e tem o Louis Armstrong, né, Louis Armstrong, pelo amor de Deus, né, meu Deus, eu acho esse filme que tem muitos aspectos assim tão diferentes, né, 007 se casa ali com a filha ali da Spectre, né? Não é isso, não, se eu não me engano. Com uma garota lá que era filha ali do próprio. Das próprias organizações ali. Ele se apaixona e se casa. É o único filme que o 007 se casa, né? Só que logo depois a Teresa, né? Chamava Teresa, né? Teresa Bond, né? Aí depois ela é assassinada no final do filme lá pelo Blofeld, né? Pelo Blofeld, muito, ele fica viúvo logo de cara, né? É muito engraçado, muito gozado, e é um filme maravilhoso, né? Com o Jorge Lazenby, isso aí que fala que ele foi péssimo, isso é bobagem. Eu acho que ele não foi tão mal, não é que ele não foi tão mal, ele foi até muito bem, ele tem cenas de luta ali muito boas. Fez umas das melhores cenas de luta que eu vi em toda a série, né? Foram cenas assim muito vigorosas, né? Não eram assim lutas simplesmente de chegar assim, dar 2 tapinhas, dar um soco, um chute, né, e tal, né? Eram umas brigas lá pesadas, né? Ficavam assim, muito realistas mesmo, né? As cenas de luta aí com Jorge Lazenby, né? Jorge Lazenby, ele era hábil nisso, né? Parece que ele teve umas aulas ali teve umas boas aulas, né, de artes marciais e tal, e então ele saiu muito bem, né, nessas cenas, né? E esse papo aí de que depois não queriam mais ele também é paia, porque na verdade ele ia fazer depois o outro filme ele ia continuar, né? Ele ia continuar, mas parece que ele mesmo não quis, sabe? Ele pegou e não sei por que motivo ele não quis, mas ele até iam continuar com ele não quis, né? E aí os produtores foram atrás do Sean Connery de novo, né? Porque na verdade o Roger Moore ele já estava escalado para ser o 007, mas na época ele era muito novo ainda, né? Considerava ele muito, muito novinho, ele estava ainda fazendo, tinha acabado de terminar a série O Santo. E ele tinha uma cara assim de moleque, né? Muito novinho e tal. Eles queriam, acho que alguém mais velho e tal.
Vocês também não consideraram o Roger Moore ainda pronto o suficiente para o papel e resolveram esperar mais um pouco. E nisso aí colocaram em 71, colocaram o Sean Connery de novo, né? Pagaram até 10 milhões de dólares, que foi o maior cachê da história do cinema. Né? Deram 10 milhões de dólares para ele em 1971, hein? Imagine. Para fazer Os Diamantes São Eternos. Né? Aí trouxeram o Guy Hamilton de novo, né? O Guy Hamilton que tinha feito o, o Goldfinger, né? Que foi talvez que é considerado aí quase por unanimidade como o melhor filme da série, né? O Goldfinger. Tem aquelas cenas maravilhosas, né? Do 007 sendo na mesa do laser, ele enfrentando o Oddjob lá da Cartola, né? Cena daquela modelo, né? Maravilhosa, que foi pintada de ouro e morreu porque ficou com os poros todos cobertos de ouro, né? É um filme maravilhoso. Esse filme foi assim um grande 007 porque foi ele que colocou, né, o Aston Martin, né? Até então o 007 ainda estava um pouco assim, apenas lutando na mão mesmo, né? Assim, sem muitos grandes recursos, assim, né? Grandes gadgets, né? Então, mas aí colocaram nesse filme um monte de introduziram, né? Aston Martin todo super equipado, o 007 com aí ele sendo cortado por laser, né? Já inseriram elementos aí de ficção científica, filme assim cheio de balangandãs, né? Então, pô, mas o que é isso? Eu tô aqui falando do 007. Deixa eu voltar ao filme. É... Cara, eu nem sei porque que comecei a falar de 007. Que absurdo, que maluquice, não. Eu tô completamente doido, gente. Tô completamente gagável. Mas voltando aí, né? Então, eu acho que vamos lá, vamos retomar os fios da meada aí. É, é, esse negócio aí do filme, então, né? Meu Deus, eu me perdi totalmente, gente. Juro pra vocês. Me perdi totalmente aqui. Né? Fui fazer um voo aí estratosférico, né? Mas vamos voltar ao filme, gente. Então, o Shyamalan, né? O Shyamalan foi baseado muito no Shyamalan, né? Muito no estilo dele, que é esse estilo de não mostrar nada, praticamente só ficar sugestionando, né? Sugestionando. E isso aí eu acho que. Eu gosto desse tipo de filme, sabe? Sei que a maioria não gosta, né? A maioria quer ver Godzilla, né? Quer ver Fred Krueger, né? Quer ver Jasons, né? Quer ver Pânicos, né? Da vida. Assim, filmes mais explícitos, né? Então. é, São filmes que não são para todos, obviamente, certo? Não são para todos, mas eu vejo, olha, aí que está também uma surpresa. Esse filme está agradando demais. Eu vejo que as pessoas estão gostando bastante, mais talvez por esse aspecto aí, que as pessoas estão assim alarmadas, né? Pô, mas será que isso aí é um aviso? Eles estão fazendo isso para um aviso, né? Estão querendo avisar as pessoas que isso vai acontecer e estão preparando, né, as pessoas, estão né, porque as pessoas aí estão aí se lembrando aí, por exemplo, de Ruído Branco, né, do filme Ruído Branco lá que mostrou descarrilhamento, né, vazamento aí, né, outro filme, aquele outro filme lá que vários filmes aí que ultimamente andaram né, mostrando fatos que logo depois aconteceram, né, e a gente não precisa nem falar aqui. Eu infelizmente vou ter que me restringir, né? Restringir aqui, apenas citar assim por cima. Vocês sabem muito bem que desde sempre, né? Esses filmes não é nem. As pessoas acham assim que isso daí começou recentemente. Isso, não, 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 senhor. Isso aí já é muito antigo. Né? Essas programações preditivas aí são muito, muito antigas, entende? Você veja que o cinema sempre foi usado assim para esses fins, né? Mesmo se a gente for pensar aí que na Grande Depressão, nos anos 30, o cinema foi usado para fazer para as pessoas, com que as pessoas conseguissem ter um pouco de ilusões, né, para suportar aquela situação, né, de desemprego, de fome, de carestia, de tudo aí que foi nos anos 30. O cinema nunca houve assim, uma era assim tão gloriosa para Hollywood quanto o cinema que foi feito na época da Grande Depressão, né? Os filmes da Grande Depressão, dos anos 30
até os anos 40 aí, né, era de ouro de Hollywood, né, uns grandes filmes. Você vê que o próprio Cidadão Kane, né, dos anos 30, sabe, filmes grandes filmes aí, Vento Levou, né, toda aquela, mas isso aí são os filmes, o Vento Levou, já estou falando de um filme bem comercial, né? Se você for escarafunchar aí os anos 30, 40, é um festival de grandíssimos filmes, filmes no ar, né? Humphrey Bogart, filmes aí, assim, né? Filmes e mais filmes clássicos aí de primeira, né? Todos aí dessa época, né? Foi a grande era de ouro, né? De Hollywood. Então, mas o cinema foi muito usado para fazer as pessoas aguentarem a situação que estavam passando na época, né? E as pessoas iam para o cinema, isso não custava muito barato, e até uma pessoa que estava ali numa situação muito ruim, ela ia para o cinema e, né, ia no cinema e tudo mais. Até o Woody Allen explorou isso, né, num dos filmes aí, naquele filme com a Mia Farrow, em que ela era uma garota lá da época e ela se distraía indo para o cinema, né? E aí a Rosa Púrpura do Cairo, me lembrei o nome do filme, a Rosa Púrpura do Cairo, em que ela ia todo dia para o cinema, né, para fugir um escapismo, como escapismo da vida infandonha dela, infeliz dela, né? E ela ia todo dia para o cinema e ela ficava vendo um galã lá que ela apreciava, né? E aí um dia ela tava ali, o galã sai da tela, né? Sai da tela e sai de carne e osso ali, começa a interagir com ela. Isso é muito poético o filme, né? Muito poético esse filme do Woody Allen. Então, a importância que teve o cinema nessas épocas, né? Então, aí na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que Hollywood usou muito o cinema também para fins de propaganda, né? Demonizar os inimigos e enaltecer os aliados, dar moral às tropas. E, bom, a gente não vou me estender mais nisso. Então a gente já sabe que os filmes são usados aí, né? E não foram necessariamente usados para alertar as pessoas para acontecimentos de monta, né, assim, de ordem assim catastrófica necessariamente, certo? Como nós vimos com vários filmes aí dos anos 90, né? Que estava assistindo, por exemplo, o Armagedon, revendo o Armagedon esses dias, aí do Michael Bay, com um enorme elenco, né, estelar, né? Me pergunto por que escalar, por que um elenco tão estelar, né, para um filme para um filme desse, né? Um filme que mostra a Terra sendo atingida por um meteoro, e eles enaltecem muito a NASA também nesse filme, fazem ali uma média com a NASA, né? A NASA vai salvar o mundo, e aí, só que a NASA, para salvar o mundo, chama quem? Chama Bruce Willis, né? Chama Ben Affleck, né? Todos os filmes, todos os atores aí desse filme são grandes atores, né? Tem até aquela atriz lá que fez o Senhor dos Anéis, né? Fez a elfa do Senhor dos Anéis, a filha do vocalista do Aerosmith, né? Como é que é o nome dela, meu Deus? Bom, vocês sabem, esqueci aqui o nome dela. Mas tem ela, né? Tem, tem aquele ator lá que é um ator aí usual, que sempre está nos filmes do Tarantino, né? Sempre está nos filmes do Tarantino, e então é um grande elenco, e muito que está nesse filme Armagedon aconteceu, né? Assim, um negócio extraordinário, né? Não da forma exata como tá lá, lógico, nenhum meteoro bateu na Terra, digo por termos metafóricos, né? Aconteceu exatamente lá, né? Você vê na hora em que os pedaços do meteoro caem na Terra, onde vão bater e tudo, né? E tudo isso. E o Independence Day, né? Nossa, como antecipou muito do que aconteceu, não? Então aí todo mundo já tá, né? Para vocês verem, né? As pessoas todas, as pessoas todas já estão aí, elas já estão por dentro do que é programação preditiva, e todas já estão preocupadas aí que isso possa ser um mau agouro, né? Um prenúncio aí para algo que está para breve acontecer. Agora, lógico que tudo isso pode acontecer, né?
Lógico, como hoje está tudo, o filme explora exatamente isso, né? Como tudo hoje é dependente das redes, da internet, né? Da inteligência artificial, está tudo conectado em sistemas, né? Sistemas operacionais, está aí, tá tudo conectado, né? Então, está tudo nas nuvens e tudo mais, até o sistema bancário. Bastaria para você atacar, causar uma destruição, né? Para você provocar o caos, até mesmo o apocalipse, para você seria um bom princípio de apocalipse. Seria você provocar um bug, né? É aquilo mais ou menos, era o temor, né? No final de 99, que aconteceu o tal do bug do milênio, né? Que foi tão alardeado, só porque os computadores antigos não estavam programados para 4 dígitos, né? Então a data estava ali 99, depois achavam assim, na hora que for a virada do ano vai voltar para 00, né? Vai ser uma catástrofe, vai tudo resetar e infelizmente não aconteceu. Isso é porque os computadores foram atualizados, né? Justamente para evitar isso e etc. E não aconteceu nada, né? Mas seria mais ou menos um temor semelhante ao bug do milênio, né? Só que nós estamos hoje sob o risco muito maior, que seria simplesmente você fazer, por exemplo, um ataque com pulso eletromagnético, né? Que me parece que foi isso que aconteceu no filme. É o que tudo indica que houve algum tipo de ataque de pulso magnético e que acabou, né, com sistemas, né, apagar os dados todos. Se acontecer isso, eu imagino que vai acontecer com o dinheiro. Todo mundo, né? Todo o dinheiro hoje praticamente é digital. Quase todo mundo hoje, dinheiro das pessoas, quase todo mundo de vocês aí, que tenho certeza, estão todas no banco e não passam de cifras no computador, né? Fisicamente não existe. Então, você imagina um colapso desse, como mostraram no filme, todo o dinheiro vai virar pó, né? Como os bitcoins aí, nessa última crise dos bitcoins, né? Em que mais de 1 bilhão de dólares desapareceram assim em minutos, né? Desapareceram, sumiram, né? Bilhões de dólares desapareceram, certo? Assim, nessa última crise dos bitcoins aí. E até hoje o Bitcoin não se recuperou, né? Aqueles patamares que estavam. Não sei, então foi uma perda gigantesca. Então a mesma coisa pode acontecer, só que numa escala assim global muito, muito maior. Quer dizer, você imagina, gente, né? Imagina acontecer isso que aconteceu no filme e imagine o caos que seria, certo? Todo o dinheiro aí que você tem, que todos têm, todo o sistema bancário vai a zero, tudo acaba, né? E você não tem como recuperar isso, na verdade, né? Porque como é que você vai recuperar, certo? Uma vez que você provoca isso e apaga esses dados, né? Dificilmente vai ter como recuperar isso, né? Ao menos que haja sistemas de backup aí muito, muito, muito bons aí, né? Sob muitas camadas de proteção aí, etc, que possa talvez recuperar, mas certamente muitos, muitos dados se perderão, grande parte, né? Como foi mostrado também no filme Blade Runner 2049, né? Mostrado não, foi mencionado ali que lá pelo ano 2025, eu acho que é mais ou menos o blackout, né, em Blade Runner se dá mais ou menos aí em 2025, não é isso, eu não tô lembrado. Acontece o que chama de blackout, né? Então eles mencionam lá que houve um blackout e esse blackout provocou o quê? O apagamento de todos os dados que haviam em todos os computadores, HDs e tudo, e as pessoas que, por exemplo, que tinham fotos, né, só tinham suas lembranças, suas fotos digitais, né, perderam todas as lembranças, né. Até se fala isso, só quem tinha fotos impressas ainda que sobrou, né. Quem só tinha armazenado isso em termos binários, aí perdeu. E tem até um Blade Runner mostra uma sessão ali em que há um arquivo, né, digital de dados que conseguiram fragmentos, eles chamam de fragmentos, né, que conseguiram recuperar assim e guardam aquilo como se fosse ouro, né? Você veja como é que são as coisas, né, gente? A gente não dá valor aí enquanto tem, depois quando perde. Então, assim, fragmentos, né, de gravações, de filmes, eles guardam ali, mesmo que fossem fragmentos até assim,
cheio de chiados, né, de riscos e tudo, porque é só aquilo que restou, né? Então é o mesmo quando a gente hoje dá muito valor a material arqueológico, né? A gente vai lá, escava, né, e recupera um caquinho, recupera um pedacinho, recupera não sei o que era lixo, vira um negócio valiosíssimo, né? Então é assim, gente, quando a gente não tem, né, a gente dá valor, né? E, então é algo que deve estar assustando muita gente, né? Falando, nossa senhora, olha, gente, é isso que eu falo, se der para a pessoa ter os dados, né, em meios físicos, é melhor, né? É uma segurança a mais. Também não só físico, né? Ter os dois, né? Digital e físico. O físico também pode acabar. Se der um incêndio aí, como aconteceu aí, os últimos incêndios aí que aconteceram aí, né? Museus e tal, acabou, né? Mas você tinha uma cópia ali, pelo menos digital, daquilo lá, de um livro, de um manuscrito, né? De um documento, você salvou ele, né? Tá salvo. Então é bom ter, né? Todas as formas. Agora o melhor meio de preservar algo é pedra, né? Curioso, né? É pedra, quer dizer, nós temos o conhecimento que nós temos hoje das grandes civilizações do passado são porque eles deixaram registros em pedra, né? É por causa disso. Se não fossem as grandes obras, os grandes monumentos megalíticos, as grandes obras, né, que sobreviveram porque, né, são resistentes ao tempo e tudo, nós não teríamos nada, né? Agora imagina o que já não se perdeu, né? Inclusive no Brasil aí, quantas obras, né? Certamente haviam pirâmides, haviam construções assim extraordinárias no Brasil, foi tudo destruído isso aí, né? Certamente, certo? A gente tem relatos, mais relatos disso tudo aí, de que eu mesmo já cheguei em vários lugares aí, estava explorando e chego lá, você ouve moradores falando, olha, antigamente aqui tinha uma casa de pedra aí enorme, não sei o quê. Foi muito, o que já foi destruído, o que restou aí realmente é muito, muito pouco, né? É muito pouco. Mas imagina, né, gente? Então, o que vai restar na nossa civilização, né, é nada, porque nós estamos armazenando tudo em meios digitais. Né? Você imagina, pense aí no arqueólogo do futuro, aí, nossa civilização acaba, né? Acontece uma catástrofe aí, nossa civilização acaba aí daqui a 5, 10 mil anos, os arqueólogos do futuro aí escavam nossa época, não vão encontrar nada, né? Vão achar que nós éramos primitivos, porque não vão achar nada, né? Registro nenhum, porque mesmo os livros aí, né? Imagina, como é que o livro vai durar papel, como é que vai se existir aí tanto tempo, entende? Né? Imagina aí, nossos dados todos aí em HDs, em memórias aí, agora aí estão saindo essas memórias SSD, né, o último tipo de memória aí, né, você vê que até os DVDs e CDs já estão totalmente ultrapassados, né, ninguém mais grava dados em CD, nos anos 90 até 2000 e não sei quanto aí, eu ainda usava muito, né, queimava, como se fala, queimava CD, né, DVD, comprava um monte, assim, aqueles DVD virgem, CD virgem, pacote eu comprava e ficava queimando os CDs e DVDs gravando ali, né? E de repente ficou tudo ultrapassado, né? Vieram os HDs externos, vieram as mídias duras, vieram os cartões de memória e tal, né? Tudo ficou ultrapassado, né? Hoje você armazena isso de maneira muito mais prática, simples e rápida aí, né? Mas mesmo assim, gente, isso aí não é, vai ficando também para trás, né? Vão surgindo aí outros meios de gravação, só que assim, né? Você vai transferindo esses dados para outro e esses meios também são meios frágeis, né? Eles não são feitos para durar milhares de anos, certo? Não são feitos para durar tanto tempo assim, né? Mesmo assim, o meio realmente certo mesmo, né? Que o meio aí que duraria aí muito, muito tempo é pedra, né? Então você vê que os nossos antepassados lá, talvez eles estivessem já pensando, né? Nisso aí, certo? Então a gente pensa que eles gravavam em pedra porque eram primitivos, né? Porque eram atrasados, né? A idade da pedra, né? Coisa pejorativa. Não, às vezes eles fizeram todas aquelas obras, né? Que são obras magníficas, né?
inigualáveis, cheio de conhecimento, são verdadeiros computadores analógicos, né, se for pegar as obras da antiguidade, né? Qualquer obra da antiguidade são computadores analógicos, que estão cheios de informações gravados neles, né? Eles não colocavam uma pedra por acaso, certo? Tudo ali era orientado astronomicamente, orientado de acordo com os solstícios, orientado de acordo com as estrelas, né? Sirius, Orion. É, eles procuravam fazer a imagem espelhada do céu, né? Assim, eles não faziam nada por acaso, né? Você vê como eles eram burros, né? Nós nos julgamos aí o suprassumo da civilização, né? O ápice da civilização, né? Vejam só. E eles faziam todas essas obras pensando, né? De caso pensado, e deixaram todas essas obras. Hoje nós vamos decodificando, né? Aos poucos. Nós não decodificamos nem 1% certamente, né? E cada vez mais a gente vai surpreendendo aí com a inteligência desses povos antigos. E a gente vai deixar o quê? Né? Porque não vai sobrar nada, vai sobrar aí, né, alguns restos. Você vê que se você deixar aí né, você faz ali um estacionamento, por exemplo, certo? Um estacionamento, cimenta o chão ali, né, põe uns aparatos ali e tal. Se você se abandona esse estacionamento aí, em 5 anos o mato já tomou conta, né? Em 10 o mato já cresceu, já cobriu todo o estacionamento. Em 20 você não vai nem. Ninguém vai falar que ali houve um estacionamento, né? A natureza ela vai se recompondo e vai cobrindo tudo, né? Então é a mesma coisa a nossa civilização aí, né? O que vai sobrar? Nossas obras arquitetônicas não são feitas para durar milhares de anos, são feitas para durar 50, 100 anos, né? É capaz que eles não encontrem nada, né? Todas nossas estruturas de aço aí, de ferro, aí vão virar pó, né? Vai sobrar alumínio, né? Isso aí vai, né? Gozada. Mas vão encontrar um monte de objetos de alumínio e tal, esquadrias de alumínio, objetos de alumínio. Esses vão durar, né? O alumínio dura ad eterno, né? E vou encontrar isso aí, né? O resto vai tudo virar pó, né? Então, bom, mas deixa eu voltar novamente ao filme. Eu tô voando demais. Então é isso aí, né? Esse filme sugere, né, que possa acontecer algo do tipo. Seria um pulso eletromagnético, provavelmente. Também sugere ali que alguém, né? Pode ser um hacker, podem ser hackers treinados, né? Hackers recrutados, né, por uma nação qualquer aí, inimiga, que queira atacar e tal, e que ataque os sistemas de um país, né, consiga hackear todo o sistema no caso aí, do filme Estados Unidos, certo? Hackearam todo lá os Estados Unidos e entraram, né, tomaram conta de todo o sistema, né, como todo o sistema hoje está interligado, cada vez mais interligado, né, conseguiram ali burlar, certamente quebrar todos as proteções, né, todos os códigos, as seguranças e tal, e alguém entrou e tomou conta de todo o sistema e com isso fez o quê, né? Começou a fazer o que aconteceu no filme, um navio lá que vem até a costa, encalha na praia, aviões que caem, né, derrubam aviões, fazem os carros da Tesla, né, todos os carros da Tesla lá, que são controlados por inteligência artificial ou são remotamente controlados, né, tem piloto automático. Os carros da Tesla todos lá, indo todos por uma mesma estrada e batendo um atrás do outro. Foi uma fila de carros da Tesla. Eu achei essa cena para mim, foi uma das mais deliciosas. Eu adorei quando vi esse negócio do carro da Tesla aí, né? Eu achei, né? Você olha no primeiro momento e não entende, né? Por que tá um monte de carro da Tesla? E de repente vem aquela cena que um monte de carro da Tesla começa a vir na estrada e o Ethan Hawke, vamos sair, vamos, vambora, né? O Julia Roberts, vambora, e cai fora ali, tendo que se desviar, né? Foi isso, a Julia Roberts que pegou a direção do carro deles e ela que foi heroicamente desviando dos carros da Tesla que vinham igual mísseis, assim, né? Igual os mísseis a toda velocidade para bater um atrás do outro e ficar ali, né? Eu achei essa cena uma das melhores, né? E claro, tudo CGI, isso daí deve ter sido feito tudo por CGI, né? O filme, todas essas cenas aí, né? Agora, mas tirando essas poucas cenas, assim, o resto é tudo sugestão, certo? Aí tem um negócio lá dos animais, né? Que aparece assim estranhamente, né? Um monte de renas, né?
nos outros animais lá. E os animais aparecem assim, cercam, né? Cercam a casa onde eles estão. Aparece, de repente, todos os animais se juntam, né? Num bando ali, num bando e se juntam e tal. E dá um pavor, né? E, e os animais aí, como é que pode ter ido para lá? Certamente deve ter usado aí, devem ter entrado nas ondas das torres de celular, né? Mexido com as frequências ali, fazendo com que essas torres transmitissem numa frequência que controlasse os animais. Né? Isso aí já é perfeitamente possível, isso pode ser feito também com seres humanos, né? Entrar também nas mentes das pessoas e é o tal do projeto Pandora, né? Foi desenvolvido já no final dos anos 60. Tratei isso aí num longo trabalho que eu fiz sobre esses projetos, né? Tratei isso, está no meu Patreon, né? E até gostaria, vamos ver se um dia eu faço um vídeo, mas se aquilo não vão aprovar, né? Não vão aprovar isso. Mas, então, é isso, né? Então, tem isso aí no filme. O que mais que tem, né? Tem lá o rapaz lá que começa a ter problemas sérios de saúde, né? Sérios de saúde, e a sugestão ali você não sabe exatamente o que foi. Foi talvez ele teria contraído algum agente, algum entógeno, alguma coisa, né? Foi micro-ondas, como sugeriu o Kevin Bacon ali, né? Algum tipo de micro-ondas que afetasse só ele, causasse aquilo, não dá para saber, né? Porque os outros não foram afetados, só ele. Só o rapaz lá que foi afetado, né? E os outros não foram, né? Então fica essa incógnita, não dá para saber, certo? E você tem ali então a Julia Roberts, né? E o Ethan Hawke, que forma esse casal tão agradável, né? O Ethan Hawke lá meio que em crise com a Julia Roberts, um casamento esfriado, e ela a Julia Roberts é uma pessoa assim que já está totalmente desiludida com a civilização, com a sociedade, né? E ela prefere viver assim, ela mesma diz isso, que ela prefere viver longe, afastada das pessoas, né? Da sociedade, o máximo possível aí dos meios sociais e tal, e ela está totalmente assim já desconsolada, né? Desiludida aí, algo que eu compartilho aí, né? Acho que muita gente se identificou com a Julia Roberts nesse aspecto aí, certo? Inclusive eu. E só que isso daí ajuda, né? Ajuda justamente a construir todo o elemento ali de desconfianças, né? Que que é o mote do filme. Na verdade, tudo no fundo, o grande mote do filme, né? Seria na verdade, as atitudes reativas, né? Mais do que uma programação preditiva propriamente, seria as atitudes reativas da Julia Roberts e dos outros, né? E da garota lá, né? Da filha do dono da filha do dono da casa, né? Que é a que mais tem né? Que cria maior tensão com a Julia Roberts, né? E bom, vamos então começar a explorar mais isso, certo? Vamos então começar a explorar tudo isso, porque na hora em que eu vi o dono da casa e a filha chegando lá na mansão, né, que eles alugaram deles, justamente deles, sem que eles soubessem que fossem deles, né? Vamos lembrar isso. Então o que aumenta assim, o grau de medo na hora que eles chegam na casa, né? É assim, então a Julia Roberts, ela já não estava afim de contatos com nada, com ninguém mais a não ser estar ali com o seu marido e com os filhos, né? Ela justamente foi para a praia para ficar longe, né? E ficar curtindo apenas os filhos e ficar com o marido ali, né? Já é daí. Aí de repente começa a acontecer aquelas coisas, quer dizer, cai o sistema, eles ficam sem saber de nada, eles veem lá o navio, veem os aviões caindo, né? Eles ligam a televisão, só tem letreiros dizendo que houve uma situação calamitosa, não sei o que, para as pessoas ficarem calmas, não entrarem em pânico, é a causa de sempre, né? Que ficasse aguardando por mais notícias e não né, ficassem calmas e tal. Só isso que eles ficam sabendo, e no celular sem sinal nenhum, né?
E eles ficam no estado assim, né? Imagina, é o mesmo estado que muita gente fica, né? Você vê que as pessoas hoje dependem tanto disso daqui, né? Depende tanto desse negócio aqui, que qualquer lugar que elas cheguem, né? Qualquer lugar que você chega, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular e ver se tem sinal, não é? É isso, é a primeira coisa, né? Ver se tem sinal, se tem internet, né? E começar a consultar ali o que tem que ser consultado, certo? Mas é a primeira coisa. Imagina você, a pessoa não ter isso, né? E ainda ela vendo que algo está acontecendo, algo muito estranho está acontecendo, né? Você já, nesse momento, assim, a total, né? Mas depois de tudo que já aconteceu nos últimos anos, né? Pior ainda, certo? Depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, né? Eu acho que isso que alimenta muito o filme também, em relação a tudo que aconteceu, né? Isso aumenta ainda mais a desconfiança em relação ao outro, né? Então, quando eu vejo lá o dono da casa chegando, eu já pensei na hora, me veio aquela frase do Jean-Paul Sartre na hora na minha cabeça: o inferno é o outro, né? Começou o inferno, né? Porque como confiar, né? Já que eles alugaram a casa ali, a Roberts aluga a casa sem ter visto os donos. Ela não sabia quem eram os donos, ela alugou pela internet. E até o Ethan Hawke acho que fala isso. Ele fala assim: olha, antigamente as pessoas alugavam, né, as casas assim, conheceram os donos, né, iam lá pessoalmente, se apresentavam, né, e tal, fazia proposta e tal, e alugavam conhecendo os donos. Hoje as pessoas alugam pela internet, nem vê a cara, e também aquele que aluga também não vê a cara dos para quem está alugando, certo? Então ela não sabia. Então imagina, bate lá você tá ali nessa situação, né? E bate na tua porta o sujeito ali com a filha e falando assim que eles eram os donos da casa, né? Que tá pedindo para, por favor, para deixá-los entrar, porque eles também estavam naquela mesma situação ali, no meio de todos aqueles acontecimentos, e por acaso eles estavam passando ali perto e então não tinham para onde ir, um lugar melhor para ir do que na casa deles. Só que, claro, eles alugaram a casa. Então veja bem, legalmente você sabe muito bem que se alugou, a casa ela está pertencendo, né? Durante o tempo que você alugou, a pessoa que se alugou, né? Não que a casa deixou de ser sua, mas assim, o uso da casa daquele período é da pessoa que se alugou, né? Então, legalmente, né, eles não precisavam deixar, eles não tinham a necessidade de deixá-los entrar, certo? Legalmente, e a Julia Roberts vai apelar para esse expediente. Ela vai chegar no Ethan Hawke e falar: eu, né, não, sou contra aí, né? Deixar eles aí, até porque eles nos alugaram a casa. E agora a gente vai deixá-los entrar, tudo certo, tudo bem que é uma situação aí estranha de emergência, pior ainda até, né? Porque será que essas pessoas realmente estão falando a verdade? Será que realmente são os donos da casa? Será que não são pessoas que estão tentando aí nos enganar para justamente poder invadir a casa e, né, fazer algo contra nós? E fica aquela situação. E como confiar? O próprio telespectador fica em dúvida, né? Você que está assistindo, né? Acho que todo mundo aqui que viu ficou ali, né? E assim, o que você faria nessa situação? Você faria. Você ficaria do lado da Julia Roberts ou o Ethan Hawke, que bom cara que ele é, né? E que mais tarde ele vai se revelar não tão bom assim, né? O bom cara que ele é, ele fala: não, ele vai tergiversando, né? Ele vai contemporizando, né? Não, que isso, né? Os caras não deve ser, gente, não deve ser isso, deve ser realmente, deve estar falando a verdade e tudo mais, né? Vamos deixá-los entrar aí. E acaba vencendo o Ethan Hawke, eles entram, né? Só que eles têm que dormir até no porão. Eles têm que dormir na própria casa deles, né? Que era uma casa, uma mansão, né? No porão, né? E é ali que vai se criando, né? Acho que quase todo o terror, na verdade, do filme, ele é criado pelo medo, não de um ataque externo, mas de uma situação ali de conflito entre o Ethan Hawke e a Julia Roberts, né? E o dono da casa e a filha dele, né? E até se cria ali uma situação de tensão racial, né? Porque os donos da casa são negros, né? E o Ethan Hawke e a Julia Roberts são brancos, e a Julia Roberts manifesta ali um pouco ali, né? Né, dar entender aí uma certa da parte dela ali, né, algo assim, tá, entendeu? E aí ela fica com uma tensão enorme com a garota, mais com a garota, né, com a filha lá do dono, né?
que a filha do dono também acaba notando logo de cara isso tal, e ela, né, aí começa um embate, né, começam a jogar indiretas e fazer insinuações e por aí vai, fica muito tenso o negócio, né? E bom, bom, aí nessa tensão aí, a Julia Roberts acaba depois se dando melhor lá com o dono da casa, né? Tem uma fera, acaba tendo até uma fera, né? E, mas toda aquela, né, aquela situação de tensão, ela sempre fica latente, né? Bom, aí tem algumas situações aí no meio. Então vamos lá. Tem a garota lá, né, que é filha da Julia Roberts, que é uma menina aí extremamente assim, tá nem com nada, né? Ela tá pouco se lixando aí com o mundo, com possa estar acontecendo. O único interesse dela é assistir o último episódio de Friends, né? Naquele momento que caiu a rede, ela estava prestes a assistir o último episódio de Friends no smartphone dela, aí caiu a rede, aí ela fica só pensando assim, eu preciso assistir o último episódio de Friends, né? Uma série que eu nunca assisti, gente. Eu nem sei o que rola nessa série. Eu nunca assisti Friends, né? Então eu não sei. E a menina só quer ver Friends, né? E ela vai ficar o filme inteiro apenas buscando isso, certo? Buscando um meio de conseguir assistir Friends, certo? Até que no final lá do filme ela entra numa casa lá abandonada, né? E ela encontra nessa casa um quarto cheio de fitas, DVDs, e ela encontra um DVD lá com o último episódio de Friends. Foi para ela, foi a realização. Ela não queria mais nada, era só isso que ela queria, né? E fica aquela incógnita, o que aconteceu depois, né? O filme deixa um monte de incógnitas, né? O filme, na verdade, não responde nada. Não diz exatamente o que é nada. Fica só sugestões incógnitas. E o que aconteceu depois também não se sabe, né? O que aconteceu, o filme termina assim, com a menina assistindo Friends, né? Certo? E sendo que essa menina, vamos lá ao aspecto aí que mais nos interessa, certo? A menina, ela usa uma camiseta da NASA, vejam vocês, gente, ela fica usando uma camiseta da NASA, ela é fã, acho que ela é fã da NASA, ela usa uma camiseta da NASA o tempo inteiro, né? É uma sugestão interessante isso, né? Porque assim, a menina que usa a camiseta da NASA não tá aí com nada. Será que tem alguma mensagem aí? Ela tá pouco se lixando aí com o mundo, com tá acontecendo. Será que tem alguma coisa? Eles estão querendo dizer algo aí nisso daí? Por que a menina está usando uma camiseta da NASA? É claro que a maioria vai interpretar assim como, legal, né? A menina tá representando, é uma espécie de né, representação aí da NASA e uma homenagem à NASA, talvez, né, uma referência aí, né, de que a NASA existe. Tem esses aspectos aí. Mas eu achei curioso a menina usando a camiseta da NASA, né? Sei lá, alguma insinuação aí de alguma coisa, não sei. Acho que muitos de vocês devem ter respostas e mais respostas e mais interpretações para isso aí, muito melhores do que eu, certo? Bom, o que mais aí que a gente podia citar no filme? Tem aquela cena que o Ethan Hawke ele vai pedir ajuda, né? Que o filho dele teve um problema. Então, esse é um dos outros pontos aí nevrálgicos do filme, né? Quando o filho deles lá, o rapaz que só pensa naquilo, né? Também assim, a menina só pensa em Friends, o rapaz está naquela fase de puberdade só pensa naquilo, né? Então aí ele começa a ter um problema sério de saúde, né? Problema sério ali de saúde e que talvez, né, tivesse sido provocado por micro-ondas, coisas do tipo. Aí claro que o Ethan Hawke faz de tudo para ajudá-lo, né? E o dono da mansão, dono da casa, fala: olha, eu conheço um cara aí que é o único cara que pode ajudar, né? Porque o Ethan Hawke ele foi tentar pedir ajuda pro filho, pegou uma estrada lá e nessa estrada ele acaba vendo um drone, né? Um drone assim enorme, um drone jogando um monte de papel, né? E ele fica até assustado, achando que era um ataque ali. Era só papel, né? Esses papéis eram papéis escritos em árabe, né? Escritos em árabe ali. E o depois eu vou contar depois o que tinha exatamente, o que estava escrito lá, né? Em árabe. Então estava parecendo que era uma mensagem, ali, um ataque dos islâmicos, né? E mandando alguma mensagem, né? Algo assim, né? Então, na hora que ele tá lá na estrada, né, ele foi lá tentar
encontrar alguma ajuda, ele não encontra, né? Encontra a estrada bloqueada, ainda tem o ataque de um drone, desse drone aí que joga um monte de papel, ele sai desabalado da carreira, quando ele tá voltando aparece uma latina, né? Falando espanhol, uma senhora latina, talvez mexicana, aí não sei, que muito desesperada fica batendo no vidro do carro dele pedindo ajuda, né? Acuda-me, acuda-me. E o Ethan Hawke ali com uma medorreia e assim, I don't speak Spanish, né? A mulher só falando espanhol, né? O Ethan Hawke sem entender nada e em vez de ajudar a mulher, ele acelera e vai embora e deixa a mulher gritando desesperada ali no meio da estrada sozinha, né? É uma cena que contrasta com aquela imagem até então que a gente tava com o Ethan Hawke de um bom cara, de um bom sujeito, né? E tal, e ele acaba tendo assim um ato de uma certo egoísmo ali, né? De covardia e agora muita gente certamente faria o mesmo, né? Vamos falar a verdade aqui, sem hipocrisia. Uma situação de medo dessa, né? Você tá numa situação tensa dessa e um monte de problema já, e ainda aparece uma mulher lá e você fica com medo, né? Muita gente ficaria com medo. Será que ela tá contaminada com alguma coisa? Será que ela tá, né? Será que ela vai trazer mais estrago? A pessoa fica com uma medorreia danada, né? Muita gente talvez tomaria a mesma atitude, né? Muita gente, certo? Bom, então ele deixa a mulher lá. Essa é uma das cenas assim mais assim que nos causa um certo distúrbio ver isso, certo? E que na verdade assim é algo que está se tornando também cada vez mais comum, né? Usual. As pessoas já não ajudam mais ninguém, entende? Muita gente certamente aí já deve ter passado por situações em que talvez pudesse ajudar e não ajudou, né, por medo, né? Imagina, às vezes você tá lá na madrugada de carro, não sei o que, já aconteceu com todo mundo isso daí, né? De repente você vê alguém lá, parece que tá em apuros e você não ajuda, você fala, porra, tá doido, né? Pode ser um golpe, pode ser um, né? Então, você não sabe, né? Por precaução você não faz nada, né? Às vezes era uma pessoa que tá precisando mesmo de ajuda, né? O que você vai fazer? Né? Então, o filme, eu acho que ele mergulha fundo, né? Nesses dilemas que nós vivemos hoje, tendo em vista aí que ninguém mais confia em ninguém, né? Que as pessoas não tem mais também muita solidariedade, né? As pessoas não priorizam mais a ajuda para as outras, né? Geralmente ela prioriza a si mesma, lógico, certo? Então tem essa cena e aí que está. Então ele não consegue ajuda, né? E o, o dono da casa, né? Que eu vou ver aqui o nome do ator aqui para vocês, tá? Que o dono aqui, vamos ver aqui qual é o nome. Eu tô falando aqui o nome do ator. O personagem é J.H. Scott, né? O nome dele é J.H. Scott, G.H. Scott. A filha dele chama Ruth, né? E ele é interpretado pelo ator Mahershala Ali. E a garota Ruth pela Mihala. Mihala. É claro que a pronúncia não é essa. É, Mihala, algo assim, né? Mihala, gostado. Então, aí o Mahershala fala assim pro Ethan Hawke, ó, eu conheço um cara aqui, né, que é o cara aqui que já me ajudou muito aqui na área, né, ele já tinha dado uma força aí já acho que em algumas obras lá da mansão, né, tal, era um cara que podia ajudar, e esse cara é o Kevin Bacon, certo? É o ator Kevin Bacon, aquele que fez o Footloose, né, quem é que não lembra do Kevin Bacon, né, depois fez tantos filmes aí também. E o Kevin Bacon, ele tá ali. Eles achavam que iam chegar lá no Kevin Bacon e encontrar um cara solícito, queria prontamente ajudá-los, mas encontram um Kevin Bacon totalmente arredio, paranoico e com uma arma na mão lá, né? Aguardando eles e com medo desgraçado, desconfiadíssimo, né? Desconfiadíssimo. É aquele negócio, gente. Uma situação dessa, você, você agiria de forma diferente, talvez? Né?
na hora que o casal lá, o Mahershala, chega lá, assim, quando eu vi a cena, a primeira coisa assim que eu pensei, no inferno é o outro, mas aí eu pensei também, né? E se eles forem alienígenas, né? Se eles forem agentes disfarçados, você pensa mil coisas, né? Você desconfia de tudo, vem tudo na tua cabeça o que eles podiam ser, né? Então é isso, certo? E então o Kevin Bacon só depois de muita insistência, muita humilhação ali do Ethan Hawke, dele se oferecer tudo lá, ele ofereceu até a grana, ele acho que estava com $1.000, falou, eu te dou tudo aqui, mas me ajuda aí, né? Meu filho está morrendo, vê se você poderia ajudá-lo, dar algum remédio, qualquer coisa que você tiver, né? E o e assim, o Ethan Hawke ali disse, olha, o sistema todo caiu aí bancário, né? Não existe mais dinheiro. Provavelmente esse dinheiro físico aqui vai valer muito, né? Então vocês veem como é que é o negócio, gente. O dinheiro físico aí que numa situação dessa aí que cai todo o sistema, imagine, hein? Todo o dinheiro desaparece digital, né? O que vai ter valor? É dinheiro físico, se ainda for aceito, obviamente, né? E se houver lastro, né? Vamos lembrar que dinheiro, gente, tem que ter lastro, né? O que sustenta o dinheiro, o valor do dinheiro é o lastro que é o lastro, né, que dá garantia ao dinheiro, que dá valor ao dinheiro. Sem esse lastro, o dinheiro também não vale nada. Né? Vamos supor aí que os governos todos caiam, né, todo o sistema caia, você tira dinheiro na mão também é papel pintado, mais nada, certo? Né? O que vale sempre são bens assim sólidos, né, ouro, tá certo? Esse nunca perde o valor, joias, outros tipos de bens, né, que são úteis, né, objetos aí úteis, ferramentas, certo, baterias, né, eu acho que pilhas, certo, algum coisas aí que são úteis nessas coisas continuam tendo valor, né, coisas físicas, certo? E então aí o Kevin Bacon acaba lá dando os remédios e tal, né? E bom, eu acho que são essas cenas aí que são as mais marcantes do filme. Vê se eu me lembro. Se eu me esqueci, vocês me desculpam, gente. Eu não tô me... Olha, eu vou até acionar aqui, né, para eu não ser traído pela minha memória. Eu vou até acionar aqui umas. Tem umas críticas interessantes que eu encontrei na internet desse pessoal que faz. Espectadores, né, que fazem comentários. Eu acho que eles retratam bem o que muitas pessoas devem ter achado do filme, né? Então eu até vou ler uns trechos aqui de uns caras aqui que criticam. Tem um cara aqui que fez uma crítica, ele diz assim, ó: por mais que goste de filme, olha, na verdade, eu vou alertar, o cara é português horroroso, é tudo errado, os vírgulas nos lugares errados, palavras sem acento, verbos conjugados errados. Eu vou aqui dando uma copidescada verbal, né? Vamos lá. Por mais que goste de filmes que trazem complexidades, mensagens difíceis de captar em suas essências, ou como essas mesmas trazem performances incríveis, seja em conceitos visuais, narrativos ou até interpretativos, Leave the World Behind, dirigido por Sam Esmail, adaptado do mesmo livro, é capenga, é muito capenga. Para ser sincero, este filme começa bem, apresentando ao público do que se trata e dar pistas de como seria o seu desenvolvimento. Eu concordo, ele começou, acho que o filme até começa bem aí e tal, né? Meio paradão assim, mas bom. Porém, este filme decaiu a partir do segundo ato do desenvolvimento das boas e pequenas ideias do primeiro ato. Quando pai e filha, Ruth e J.H. Scott, interpretado por Mahershala Ali e Mihala. Bom, eu acho que ambos possuem acréscimos fantásticos de seus personagens, mas como os entrega é muito ruim. Bom, não acho que foi tão ruim não, assim, não. Acho que as interpretações foram corretas. Vi também, assim, boas interpretações, certo? Não, nada que comprometesse. Acho que foram boas interpretações. Também a rivalidade em comum mostrada entre Ruth e Amanda. Julia Roberts até começa bem. Exato. Né? Já havia uma tensão entre os dois. Mas depois disso é desperdiçado com ideias bem comuns. Um monte de clichês. Isso aí é. Mas é difícil, né, gente? Hoje o cinema... Muito difícil sair dos clichês, né? Muito difícil. É muito raros os filmes que consegue sair dos clichês aí, né? A montagem desse filme também, que certos alguns momentos mais me faz questionar de por que usá-las daquelas formas. O uso de alguns planos mais semiabertos, alguns movimentos de câmeras desnecessárias, ainda que tenham um impacto incomum em cada telespectador. Não. Achei até assim muito convencional a filmagem, não vi nada assim, movimentos de câmeras assim desnecessários, como ele está falando. Acho que
Acho que foi filmado de maneira até bem convencional. Ainda temos os filhos do casal, Farrah Mackenzie como Rose Sanford e Charles Evans como Art Sanford, né? Uh, Ambos conseguiram entregar personagens admiráveis, mas está aí um problema deles. Embora gostei de que é feito neles, no conceito a prática é totalmente diferente. Principalmente por parte da menina, que se sente a incompreendida da praça, mas é só uma guria chata pra caramba. Ai, meu Deus. Aí ele até acertou, ela é meio chatinha mesmo. Enfim, O Mundo Depois de Nós é um filme até simpático, mas desperdiça suas 2 horas e 20. É um filme um pouco longo também, com muita encheção de linguiça, com as piores ideias que possamos imaginar. Vale a pena se você procura um filme tópico, um top daqueles vídeos no final explicado, patético e bem medíocre. Bom, eu não acho que tão ruim assim também, né? Nota 4,5 ele deu. Aí tem outro aqui que já é extremo, ele já gostou demais. Eu tô vendo a galera criticar o filme por não ter sido óbvio, kkk. Gente, é suspense, esse foi feito com maestria. Ou maestria também não, né? Aí é para gerar desconforto e nos deixar confuso com o que está sendo mostrado, assim como os personagens não sabiam o que estava acontecendo de fato. Nós aqui também fomos engolidos por essa sensação de não saber o motivo. Filme incrível, gerou suspense do início ao fim sem perder o ritmo. Bom, aí também é exagero. Filme começa num ritmo onde tudo aponta para um clichê, mas logo a trama vai se desenvolvendo muito bem. Nossa, esse gostou mesmo, hein? Vai como seria aquela situação na perspectiva das duas famílias quando se encontram é muito bem escrita. Aquele primeiro momento onde os protagonistas se encontram tarde da noite, gerando aquele ar de suspense e mistério, nos fazendo questionar que talvez eles possam não ser os donos de fato. Exatamente. E possam tentar fazer algum tipo de serviço para a família, e serviço entre aspas para a família hospedada. E também ver o comportamento da Julia Roberts com aquela desconfiança e algumas falas dando a entender que ela é uma pessoa racista. Cria já um roteiro na nossa cabeça, nos fazendo achar que o filme vai caminhar por uma direção totalmente diferente do que realmente é. Mas ela não era racista exatamente, né? Acho que ela acabou expondo ali uma parte de seus medos atávicos, eu acho, mais ali, porque ela acaba tendo uma fé com o Mahershala, né? Os pontos vão se ligando ao longo da trama, que foi dividida em partes. Só então a gente começa a entender, entre aspas, entre muitas aspas, o que está acontecendo de fato. Todas as incertezas e inseguranças de uma família com a outra vai mostrando todo o conceito que é apontado um dos diálogos finais, onde Mahershala fala com o outro pai dentro do carro e revela de fato o que sabe sobre o que está acontecendo. O final do filme pode ter deixado muitas pessoas frustradas por não ter sido explicado o que aconteceu, explicitado o que aconteceu. Porém, particularmente, a genialidade de um roteiro, pô, a genialidade é demais, meu amigo. Como esse não deixou nada a desejar. Fica totalmente subentendido o que houve e todas as pontas soltas fazem parte do caos que foi instaurado, como é mostrado em alguns diálogos em determinados momentos do filme. Conclusão, se você gosta de uma trama de suspense que fuja do óbvio, ou também não fuja tanto do óbvio assim, que tenha um roteiro bem escrito e que você precisa de fato usar a cabeça para entender e prestar atenção nos diálogos, vá fundo que esse é um prato cheio. Fora a fotografia do filme, que é bem diferente em dados momentos, aumentando ainda mais sensações de que o filme passa. Filmão, bom. Fotografia bem convencional. E alguns exageros na crítica aqui, mas é um bom contraponto à crítica anterior, que era muito negativa, certo? Esse aqui já foi... Deu 5 estrelas, deu nota 10 pro filme. Boa, aí já é bastante exagerado. Então a gente ficamos aí, né, no metso a metso, certo? Então tem outra parte que ele se referiu aqui, que é essa da revelação, né, que é o seguinte, o Mahershala, o dono da mansão, ele é um consultor financeiro, e ele parece que ele trabalhou com muita gente poderosa, ele teve contatos com pessoas quando ele dava consultoria, né, para gente muito rica, muito poderosa, e um dos clientes dele era um milionário que fazia parte do complexo da inteligência americana, talvez do Pentágono, aí, né, da alta cúpula militar. E ele, uma vez, num papo aí com o Mahershala, disse que ele contou que uma situação como essa que estava acontecendo poderia acontecer, né, e que se acontecesse não seria algo assim, não seria por decorrência de uma trama aí, né? Entende? De uma... Você sabe muito bem o que aí, de um negócio aí armado, né? Poderia ser um ataque repentino de surpresa e nem mesmo os militares e o Pentágono teriam condições de lidar com a situação. Então seria mais ou menos a justificativa para o que estava acontecendo, tudo o que estava acontecendo, e pelo jeito
O governo havia caído também, né? Todo o sistema de proteção e defesa também estava em situação complicada, e tanto é que não chegou ajuda nenhuma nesse lugar, né? Não chegou ajuda nenhuma, não teve ajuda direta nenhuma, né? Então tudo estava em colapso, inclusive aí as próprias agências de inteligência, os militares e tudo mais, né? Então é isso que se diz. Agora, claro que isso aí é apenas uma suposição dele, assim, uma elucubração com base no que ele havia ou escutado desse agente de inteligência da alta cúpula militar aí, que era um dos clientes dele, que também não sabe se é verdade o que ele falou. Então tudo é uma incógnita total, certo? Tudo é sugestão e cada um interpreta de uma forma. Então cada um vê de uma forma aí, é, cada um pensa de uma forma. Olha, esse filme ele é muito semelhante mesmo ao filme Fim dos Tempos aí do que eu me referi, do Night Shyamalan, né? Desses filmes aí sugestivos aí, né? Que ele, autor desses filmes sugestivos, e que ele fez um filme chamado Fim dos Tempos de 2008, em 2008. Eu acho que algumas pessoas talvez se lembrem, eu acho que a maioria não se lembra desse filme, porque ele é um filme muito ruim, né? Filme ruim mesmo, filme ruim de doer, que eu acho que prejudicou muito a carreira aí do Shyamalan, né? E tanto é que depois disso aí ele praticamente não se acertou mais. Não teve mais, perdeu assim grande parte daquele prestígio que ele tinha até ele fazer a Vila, né? É, ele realmente o grande prestígio dele foi com o Sexto Sentido e Corpo Fechado, sem dúvida, né? E só que esse fim dos tempos aí foi realmente o fim aí, né? O fim dos tempos para o Shyamalan, porque filme péssimo, muito ruim mesmo. O filme é com o Mark Wahlberg, aquele cara que fez o Planeta dos Macacos, né? A primeira versão do remake, primeiro remake do Planeta dos Macacos, né? De 68. Foi feito em 2001, né? Com o Mark Wahlberg. Esse filme Fim dos Tempos aí é o seguinte, parece ser o remake. Esse filme aqui, O Mundo Depois de Nós, parece o remake do Fim dos Tempos, né? Só que, claro, atualizado, modernizado com as novas tecnologias de hoje, né? As novas possibilidades de ataques de hoje, né? Também acrescentando mais paranoias, mais medorreias e etc. E o Fim dos Tempos, o plot dele é o que? É uma toxina, né? Que chega no vento, né? Chega no vento assim e começam a provocar nas pessoas uma começa a tirar das pessoas o senso de autopreservação delas, tanto é que começa a haver assim, uma onda daquilo que os japoneses praticam muito, né? Uma onda das pessoas ficarem tirando, das pessoas tirarem a sua própria vida, né? Então um monte de gente começa a simplesmente a tirar a sua própria vida, né? Começa a acontecer uma onda disso daí. E aí o filme fica nisso, né? Fica lá nisso, tal, não sai disso, as pessoas ali, o pânico, não sei o que, e o filme também é a mesma coisa, não dá resposta nenhuma, não diz quem atacou, o que é aquilo exatamente, de onde partiu aquilo, qual o propósito, e depois o que acontece, né? Simplesmente a humanidade foi lá se extinguindo, né? E tal, e mesma coisa nesse filme, quer dizer, o filme acaba lá só com praticamente aí, então só eles e sobreviventes, né? Do Kevin Bacon. E nas vizinhanças lá não tem mais ninguém, né? Todo mundo pereceu, evaporou, desapareceu, né? E fica numa total incógnita. Acho que muita gente acabou ficando com raiva, né, disso, porque o sujeito vai ao cinema e tal e quer pelo menos alguma. Quando ele sai de lá, ele tem alguma certeza, certo? É um filme que não entrega certeza nenhuma. Então o cara sai até com raiva. E ainda vê um final da menina assistindo Friends, né? Quando eu tava vendo o filme, aí a gente já nota que tá terminando, né? Então não dá, nem dá pra você se auto-enganar. Eu tava vendo é, e aí a menina, na cena final lá, a menina vai pro quarto e acha o Friends e fica lá assistindo e contente. E acaba nisso. Aí você fala assim, pô, mas o que que é? O que que... Você fica esperando, né? Mais pistas, mais dados e não tem, certo? O filme termina abruptamente e fica nisso. Então, gente, eu acho que eu já falei bastante a respeito. Eu acho que eu não me lembro de mais nada que eu tinha que falar. E desculpa se eu deixei algo a ser falado aí, né? Eu não me lembro de mais algo aí que eu poderia ter falado, gente. Que eu poderia falar aqui. Mas eu acho que é isso daí, tá? Falei o básico,
né? E eu lembro a vocês aí que eu acabei de fazer uma análise completa do filme Under the Silver Lake, né? A decodificação do filme, só que ele não passou pelos crivos aqui, né? Foi vetado, mesmo eu tendo amenizado demais, né? Amenizei, fiz vários cortes, coloquei tarjas ali numas cenas mais inapropriadas e tal. Mesmo assim, não foi vetado. Eu pedi uma análise humana aí. Estou esperando, isso pode demorar muito tempo, né? E também eles podem fazer análise humana e continuar com a mesma posição e não aprovar. Eu só pude colocar o Under the Silver Lake para os membros, né? Eu só posso colocar para os membros e ficou então no canal aí para os membros. E só que o seguinte, gente, é só vocês irem até o Rumble, certo? Já falei isso milhares de vezes. Vá para o meu canal no Rumble, é de graça, não paga nada. Se inscrevam lá, entrem lá que vocês vão poder ver a análise completa do filme Under the Silver Lake. Certo? 1 hora e 15 minutos de análise do filme, uma decodificação ali completa. Todos os códigos, todas as mensagens do filme. E eu faço também umas ponderações a respeito do enredo, das posições do diretor, tudo mais. Eu faço uma análise final disso também, tá? Então vá lá para o Rumble assistir a análise a decodificação da Silver Lake, que me tomou aí uma semana inteira nisso aí, deu um trabalhão, né? Deu um trabalhão para fazer isso daí, tá? Então, por favor, façam isso e no mais é isso, gente. Agradeço a todos aí, ok? Estamos aí no final do ano já, né? Para as pessoas que estão assistindo, lógico, agora, né? Muita gente talvez vá assistir esse vídeo muito depois aí. Estou gravando esse filme aí no final quase nas vésperas do Natal, então aproveito aí para deixar aí para todos um ótimo Natal, um excelente Natal, Feliz Natal aí. E um excelente ano novo para todos também. Tudo de bom para todos, certo? E por favor, inscreva-se no canal, dê um like aí, né? Dê um like, dê uma força, inscreva-se, torne-se membro, me siga nas minhas redes, tudo está aí na descrição, vocês encontram todos os endereços na descrição. Né? Também vocês podem se tornar meu patrono no Patreon e simplesmente ter lá mais de 500 posts, né? Já passaram dos 500 posts, centenas e centenas de matérias completas, livros completos, tudo lá no Patreon, tudo exclusivo para os patronos, né? Você também pode entrar lá e se tornar membro da comunidade do meu Patreon. Basta você entrar no meu Patreon, aí no endereço, e você se inscreve lá, tá? E não paga absolutamente nada, e você vai ter acesso a todos os meus posts públicos, ok? Então, gente, por favor, me dê uma força aí e é isso daí, gente. Valeu por tudo aí esse ano e vamos em frente, vamos com tudo aí pro próximo ano, certo? Vamos fazer ainda. Na verdade, eu não fiz praticamente ainda. Acho que eu não fiz nem 0,1% daquilo que eu tô. Né, de assuntos que eu quero abordar, de vídeos que eu quero fazer, de material que tem no meu arquivo, que eu preciso. Quero colocar tudo isso para todos, né? Para que todos possam usufruir, ter acesso a todo esse material. Ainda tem muito, muito trabalho pela frente. Espero que eu possa, né, conseguir realizar isso, né? Claro que é muito difícil, né, porque os obstáculos são muitos e sempre tem gente querendo te destruir, né? Sempre que qualquer um, isso aí é sempre, desde sempre, né? Sempre que há algo assim que possa acrescentar, né, e que mexe aí com grandes interesses, estruturas poderosas, status quo, né, establishment, etc. É isso que acontece, mas tudo bem. A gente vai lutando até onde for possível, né? A gente vai lutando aí, isso aí eu sinceramente simplesmente vou fazendo o que tem que ser feito, né? Nós temos que fazer o que é preciso ser feito naquilo que queremos fazer, certo? Já disse aí o grande Abel Ferreira. Então é isso aí, gente. Um abraço a todos.
Valeu e até mais. Tchau, até mais.